Eu quero. Da hora. A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Pode se assentar. Obrigado, Levi, Giovana, os pastores da casa. Obrigado pela confiança. Queria te dar um toque, só um toque. Quantos discípulos que Jesus tinha? Quantos cestos sobraram? 12. Então, se tiver 50 discípulos, sobra quantos cestos? E aí, igreja? Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu, não. Na multiplicação, o pastor Levi falou na ministração da oferta. Na multiplicação, sobraram 12 cestos. Quantos discípulos tinham? Então, se tiver 50, quantos cestos sobrariam? Sabe qual é o mais legal disso aí? Todo mundo comeu até se fartar. Como que sobrou 12 cestos? Quem que tu acha que levou as sobras? Quem serve, no final, pode dar seu sangue. Pode confiar, porque se Deus cumpre. Quem serve, no final, vai ser sempre servido. Deus não deixa ninguém voltar de mãos vazias. Então, já que você precisava entender por que você tem que servir, essa eu acho que já te ajuda. Sirva ao Senhor, Ele é um Senhor bom, paga bem. Entendeu? Sirva o Senhor que você não vai se arrepender não, amém? Amém? Texto muito conhecido, abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 16, verso 9. Provérbios 16, verso 9. Se você não tinha decorado o endereço, tenho certeza que você conhece o texto. Na hora que você bateu o olho aí, você fala, já vi sim. Você achou aí? Provérbios 16, no verso 9. E fica à vontade, meu querido, o que você quiser, tá bom? Sem pressão. Deixa Deus usar vocês aí. Provérbios 16, verso 9, diz assim. Todo mundo achou? Amém? Amém? Alguém precisa de misericórdia? Ninguém precisa, eu sempre preciso de... Pastor Levi precisa de misericórdia ali, mas achou já. Provérbios 16, verso 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Vou repetir. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Eu queria conversar com vocês, mas antes eu preciso fazer uma pergunta. Qual de nós, e eu vou me incluir na pergunta, óbvio, qual de nós aqui gostaríamos de ter todas as nossas orações respondidas? Levanta a mão. Aí, gostei. Pode parar de tocar, levanta a mão, isso aí. Aonde você estaria se Deus só tivesse falado sim para você? Se todas as suas orações fossem atendidas, você estaria exatamente aonde? Você consegue calcular? Estaria aqui? Ouso dizer que não. Se nós tivéssemos ouvido sim para todas as nossas orações, provavelmente não estaríamos na presença de Deus. Porque Deus é mais sábio que nós, e os nãos que Ele nos deu nos trouxeram até aqui, amém? Mas todos nós lá no nosso íntimo levantamos a mão porque gostaríamos de ter todas as nossas orações atendidas. É pecado isso, pastor? Não, né? Leve todas as suas súplicas a Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe uma diferença muito grande entre oração atendida e vontade de Deus. E nós, às vezes, ainda imaturos, e provavelmente nunca chegaremos plenamente a essa maturidade, vamos correr em direção a ela, mas eu penso no cristão mais top que eu já ouvi falar, o que mais se aproximou, na minha opinião, de ser parecido com Cristo, Paulo. No final da vida ele está falando, tudo que eu quero fazer, eu não faço. E tudo aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então não sou eu que vou conseguir, não vou. Mas eu vou tentar, e você também, amém? Mas existe uma diferença muito grande entre oração atendida e vontade de Deus. O texto de Provérbios
é o texto para a gente refletir, mas eu gostaria de contar algumas historinhas para vocês de textos que vocês já conhecem. Por exemplo, Êxodo 3. Êxodo 3 vai contar uma história fantástica. Vocês sabem, José foi lá ser vendido pelos irmãos, virou escravo, casa de Potifar, cadeia, governador do Egito. Traz a família de seu pai, 70 pessoas, segundo o relato bíblico, descem e são mantidos pelo agora governador do Egito, José. E 430 anos depois, essa galera cresceu demais, já tinha virado escravo e estava dando trabalho para o faraó, ou melhor, faraó da feita, estava lá dando trabalho, e o faraó louco para eliminar a galera, eles oraram. Lá em Êxodo 3, está falando que eles clamaram, e o clamor desse povo subiu até a Deus. E aí Deus mandou um libertador, não é isso que está escrito no texto. Deus falou assim: eu descerei até e libertarei vocês. Moisés é um instrumento, mas quem libertou o povo foi Deus. Só que, olha que negócio legal, eles eram hebreus. Será? Pensa comigo. Nós temos 500 e poucos anos de Brasil, pelo menos do que a gente ouviu na história da escola. 1500, Pedro Álvares Cabral, todo mundo conhece. Nós podemos achar nossa descendência de décadas, centenas de anos para trás. Mas hoje nós somos o quê? Brasileiros. Não é? Há alguns com descendência africana, outros com descendência europeia, outros com descendência asiática, mas somos brasileiros. Faz 500 anos que a gente está aqui. Aquele povo, 430 anos, no Egito, era egípcio. Era um povo com herança, promessas, mas era um povo egípcio, que lembrou e orou a Deus. O clamor do povo moveu o coração de Deus. Já ouviu essa frase, né? Frases de efeito de púlpito. O clamor do povo move o coração. Eu vou falar, você dá um aleluia, só para falar que é, porque está gravando. O clamor do povo move o coração de Deus. A gente sabe disso. E aconteceu aqui. A gente sabe tudo o que aconteceu. Deus literalmente se moveu. Salvou um menino que não era para ter nascido, ou melhor, era para ter nascido e já morrido, porque estava tendo uma perseguição. Coloca ele num cestinho, o cestinho no rio, o rio vai para a princesa, ele é criado, você conhece toda a história. E ele liberta o povo. Só que Deus fala para o Moisés, você vai lá e vai. O povo orou para ser livre, amém? O povo era escravo e orou para ser livre. Guarda isso. Você já sabia dessa, mas guarda isso. Ele orou para ser livre. Deus queria libertar o povo, sim ou não? Mas Deus queria alguma coisa a mais, sim ou não? Deus queria libertar o povo, mas que o povo fosse livre e o adorasse. E aí, ele vira para Moisés e fala assim, vai lá. Mas o que eu vou falar? Toda aquela conversa do Moisés, da sarça, a Gabriela Rocha já fez música, você já conhece essa. Tudo isso, vai lá e fala para o faraó. Tem a música do Fernandinho também, né? Deixa meu povo ir, faraó, para adorar no deserto. Amém? Deu toda aquela treta e perseguição, o mar abriu, o povo atravessou, fizeram um samba. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Miriam, pandeiros e tamborins. Desculpa, eu não sei se tu entendeu, mas eu lendo. Aí o povo fez aquela festa, mas o primeiro culto que eles fizeram foi para um bezerro. Nós oramos tanto, pedimos tanto, Deus vem e nós adoramos outra coisa. Foi Deus que tirou o povo do Egito, sim ou não? No primeiro culto, o povo adorou outro Deus. Não estou falando que o povo viveu um tempo, desviou. Não. No primeiro culto, o povo adorou outro Deus. Não, mas eu não faço isso, pastor. Eu venho aqui na cidade de Emaús, ou da igreja que você que está visitando. Mas quantas vezes você adorou você? Eu sou bom. Quantas vezes você adorou circunstâncias? As circunstâncias. Não, porque se não tivesse chovido nessa hora, meu trabalho, a minha casa, a minha esposa, a família. Então,
Quantas vezes você adorou coisas que até foi Deus que te deu, mas não adorou a Deus? O povo clamou e foi livre. Assim que eles estavam livres, eles adoraram outro Deus. Tudo isso você já ouviu, não ouviu? 600 mil homens saíram. 600 mil homens. Pastor Levi estava fazendo uma conta aqui do pessoal da multiplicação. 5 mil homens, mulheres, crianças. Tem historiadores que vão falar de 12 a 15. Mas é isso aí. É gente. 15 mil. 600 mil homens. Alguns teólogos vão dizer 3 milhões de pessoas. 2 milhões, não importa. Se fosse 700 mil, se tivesse só 100 mil, difícil. Só você olhar em volta aqui, tem mais mulher que homem numa reunião como essa, é normal. Então se tinha 600 mil homens, pode colocar pelo menos aí umas 800 mil mulheres, mais criança, mais os idosos. 2 milhões de pessoas, no mínimo. Quantos habitantes tem Mauá? Vocês que são de Mauá. Quanto? 3 Mauá. Andando. Vamos andando até o Rio de Janeiro. Era essa a distância. 600 km mais ou menos. Do Egito até Jericó. 600 km não é uma viagem para pé longa, mas era para fazer rapidinho. O povo demorou quanto tempo? 40 anos. Por causa de um culto. Por causa de um culto indevido. O povo perdeu 40 anos. O senhor está querendo dizer que cultos indevidos atrasam as coisas que Deus quer fazer em mim, por mim e através de mim? Sim. Um homem caldeu, hoje, onde é o Iraque hoje, recebe uma promessa aos 75 anos. Sai da tua terra, você também conhece essa. Vai. Vou mudar teu nome. Pai de multidões. 75 anos, não tem filho. Promessa difícil de você receber. Vamos lá. De repente, se você recebe isso, é um jovem solteiro, tem um monte de expectativas para isso se cumprir. Mas ele tinha 75, a mulher 65, nunca tiveram filhos. Vai. Pai de multidões agora você vai ser. Pai de multidões. E ele vai. Fantasticamente, Deus cumpre a promessa. Só que talvez você nunca percebeu. No capítulo 16 acaba assim, capítulo 16 de Gênesis. E Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. É o último versículo do capítulo 16. O próximo versículo. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus voltou a falar com ele. 13 anos de silêncio, porque Abraão pôs a mão, porque ele não acreditou. O pai da fé duvidou. E você? E eu? Quanto tempo você está esperando por algo e agora deve estar passando na sua cabeça assim, poxa, mas eu pus a mão aquele dia. Uma coisa que Deus tem de sobra é misericórdia. Já começa pedindo desde já, Senhor, eu me arrependo, eu não queria. Qual que é o seu Ismael? 13 anos de silêncio. Deus cumpriu a promessa que ele fez para Abraão, sim ou não? 25 anos depois, ele agora com 100 anos, ele começa a viver a promessa do pai de multidões. Sara morre, Abraão ainda tem mais 6 filhos com Quetura, para lá dos 100. Quer dizer, Deus cumpriu e cumpriu muito. Só que 13 anos Deus ficou em silêncio, porque Abraão pôs a mão em algo que não era para colocar. Culto errado, atrasa. Colocar a mão em algo que era para Deus fazer, atrasa. Só que quando Deus chamar você para você fazer, se tu não fazer, também atrasa. Tem coisa que é Deus que vai fazer. Um homem de 100 anos e uma mulher de 90 ter um filho, é só Deus que pode fazer. Só Deus. Mas entregar esse filho como sacrifício no Moriá, é você que tem que fazer. Então tem coisas que é para Deus fazer, tem outras que é você. Isso é muito difícil, pastor.
quando o pastor Levi fizer uma reunião de oração, juntar vocês tudo para orar, vamos orar pelos dons do Espírito Santo. Peça discernimento, porque a igreja não está pedindo muito esse. Se você tiver discernimento do que é de Deus, do que não é de Deus, do que é de Deus e Ele vai fazer, do que é de Deus e é para você fazer, vai facilitar a tua vida muito. Pastor, o senhor está falando isso por quê? Porque eu sou o primeiro alvo da mensagem, eu também não faço muito. Também preciso ouvir. E admito isso como pregador. Eu também preciso ouvir isso. Muitas vezes a gente põe a mão em coisas que não é para colocar. E quando é para a gente, quinta-feira, culto na rua, e é para a gente arregaçar a manga, você não vem, eu não venho, isso acontece. Está na hora da gente orar pedindo. Peça a todos os dons, todos. Peça mesmo o dom da palavra, o dom da profecia, o dom de... Peça tudo, mas peça discernimento. Vai te fazer tão bem, vai facilitar a vida do pastor, vai ajudar um pouco as pessoas que ainda não estão aqui, porque a gente não tem discernimento para buscá-las, então elas ainda não estão aqui. Tu já parou para pensar que Jesus só vai vir quando todo mundo que está na lista estiver dentro? E eu querendo ir para o céu, e eu mesmo atrapalhando eu ir para o céu, porque tem alguém do meu lado que eu preciso pregar e eu não prego, aí ele é da lista, eu não chamo, ele não vem, eu não vou. Apressem a volta de Jesus, como Pedro disse, preguem o Evangelho. Então, discernimento do Espírito, peça esse, vai ajudar vocês. Deus nos libertou para que a gente adentrasse no reino. Ele fez isso com o povo do Egito. Qual que é o nosso grande problema? Muitas vezes nós somos libertos. Somos, aliás, ressurreição. Ressurreição presume que o alvo da ressurreição estava como? Para alguém ser ressuscitado, ele precisa estar como? Mas a gente é crente, ouvimos isso a vida inteira, e a gente não quer morrer. E eu não estou falando de forma literal. Eu queria te contar que no reino de Mauá, Barueri, sou lá da zona oeste de São Paulo, Barueri, Goiás, Manaus, Noruega, China, aonde a palavra de Deus é pregada ou não, no reino dessa terra, para você receber uma herança, ministro, para você receber uma herança, quem tem que morrer para você receber uma herança? Aqui, teu pai, teu avô, alguém tem que morrer para você receber herança, não é? Queria te dizer que no reino do céu, para receber herança, quem tem que morrer é você. No reino do céu, não tem herança para gente viva. Tem que morrer. Quando Jesus virou e falou assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que ele falou depois? Pegue a... E... de que cruz que ele estava falando? Dessa bonita do tecladista aqui? Vazia, dourada, que representa a minha vitória, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia, glorifica aí. Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele não está mais na cruz. A gente sabe, mas não era dessa cruz que Jesus estava falando. Jesus mandou a gente pegar a cruz de sexta, não a de domingo. Era para nós pegarmos a cruz de sexta, aquela com peso, com cravo, com sangue. Era essa que era para nós. Como que nós vamos receber herança sem entender a gente que tem que morrer? Eu queria te dizer, o pai dono dessa herança não morre, ele é eterno. Se a gente esperar Deus morrer para receber herança, não tem herança. Então quem tem que morrer sou eu. O povo foi livre? O povo hebreu? Sim ou não? Foi. Você foi livre? Sim ou não? Glória. Mas o povo hebreu, na primeira oportunidade, fez um culto para outro Deus. A gente já conhece a história. E é uma vantagem para a gente, porque a gente conhece a história, só não repetir. Mas a gente gosta de repetir. Não entendo, mas é assim. E nós? O nosso primeiro culto vai ser para quem?
O que vai acontecer domingo que vem? Quando você talvez não lembrar de mim, olhar de repente o pastor Levi e falar assim, ele até parece o pastor Levi com aquela barbinha, só que ele tinha um blecão. Talvez você vai lembrar um pouco da minha cara, mas talvez não vai lembrar de nada do que eu estou falando. Porque talvez você nem permitiu. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é o sentido da audição. Se você não é surdo, você escuta. Seus órgãos internos do ouvido funcionam, então você escuta. Beleza? Ouvir é dar atenção ao que se escuta. A gente vive numa geração que existem surdos que ouvem mais do que os que escutam. O surdo está lá, a pessoa lá, Libras, eu não sei fazer, minha esposa manja, eu não. Aí a pessoa está lá, eu estou aprendendo. A pessoa está lá e o surdo está aqui, ele entendeu tudo. O pastor fica aqui domingo após domingo, terça após terça, pregação após pregação, falando com vocês, e você até escuta, mas não ouve. Jesus, mestre dos mestres, ele vira e faz assim em Mateus 7: aquele que escuta as minhas palavras, mas não ouve, que é isso que ele está falando, tá? Ele não pratica, então ele escuta, mas ele não ouve, ele não põe em prática. É como se ele tivesse construído a casa dele na areia. Eu não estou contando novidade nenhuma para você. Você já sabe de tudo isso. Talvez o que você não sabia é que você estava nessa aí, mas Deus te achou. Então, hoje é um bom dia, guarda-se. De que dia é hoje? 23 de novembro de 2025. Foi o dia que eu decidi dar ouvidos a Deus. Olha que legal. Guarda aí, uma data boa. Uma data boa para tu guardar. Entenda que a sua gratidão precisa ser externada a Deus. Quantos homens saíram lá do Egito? 600 mil. Repete comigo. Pra você gravar. Vou repetir de novo. Quantos homens? Quantos entraram na terra prometida? Você conhece o texto, talvez você não lembra, mas você sabe. Quantos entraram? 2. Está lá em Números 14. Só entrou Josué e o Caleb. 600 mil homens. 600 mil homens oraram: Senhor, eu quero ser livre. Eles foram livres, sim ou não? Então eles tiveram sua oração atendida, sim ou não? 2 homens viveram o que Deus queria. 599.998 homens tiveram suas orações atendidas. Eles não eram mais escravos no Egito. 2 homens viveram as promessas de Deus, que estão muito além das minhas orações. Qual grupo que você vai fazer parte? Estou imaginando Josué e Caleb, sem saber de tudo isso, 39 anos, 11 meses e 25 dias, esperando talvez, não na cabeça deles, porque eles não sabiam, alguém morrer para eles entrar. Porque todo mundo que teve a sua oração atendida, os 599.998, não vão entrar. Nem Moisés entrou. Só Josué e Caleb. Tiveram que esperar morrer todo mundo. E tinha gente com muita saúde. Demorou 40 anos para morrer. A pergunta é: você é o Josué, é o Caleb, ou é alguém que está atrapalhando o Josué e o Caleb? Se o Josué e o Caleb descobrir, pode orar para Deus te levar. Cuidado. Está me atrapalhando esse varão. Ele não se decide e também não vai embora. É óbvio que eu estou brincando. Crente não vai orar para os outros morrer. Misericórdia, irmão. Não entra nessa não, por favor. Isso não pode. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Deus chamou a gente não para um novo ambiente somente,
Quando Deus fala de um novo reino, Ele quer falar de reino, de cultura, de lei, de moral, de estilo de vida. Cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o seu Deus que você confessa morando em você. Diferente de todas as outras religiões que existem nesse mundo, o nosso não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele escolheu o meu coração, o seu coração, aqueles que creem, para morar dentro. É tudo novo, mas nós insistimos em deixar resquícios do velho homem. Eu queria te falar uma coisa. Se você não lembrar de nada do que a gente conversou hoje, lembra disso. Deus é especialista em ser a única coisa que você precisa, nem que Ele se torne a única coisa que você tem. Se Deus... Não, Ele está se agarrando muito no trabalho. Cuidado com o seu trabalho. Não vou te escandalizar muito, falar do marido, do filho, da esposa. Deus faz isso, pastor. Leia a Bíblia. Deus fez um profeta casar com uma prostituta. Deus tirou o filho de Ezequiel para ele servir. Matou a esposa. Nossa, pastor, está escrito na sua Bíblia, eu não inventei. Está escrito lá. Você vai cortar o cabelo careca e vai ficar pelado na praça. Tu ia? Deus, às vezes, ele faz um negócio maluco. Qual que é olha como o nosso privilégio é gigantesco. A gente já viu todas essas histórias. Então não é mais questão de fé, é questão de inteligência. Deus pode tirar tudo de mim para eu entender que eu preciso ter Ele como exclusividade. Então peraí, eu vou ter Ele como exclusividade antes que Ele tire tudo. Daí eu fico com Ele e com as coisas que Ele me deu. É questão de inteligência. Ai, pastor, então você está querendo dizer o quê? Que os crentes é meio absurdo? A gente tem informação privilegiada e aposta errado. Não faz sentido nenhum. Já contaram para você que só tem um jeito de ganhar. Você está no time dos que ganha e de vez em quando você pega e põe, quando levanta a sua camisa, está com a camiseta do adversário por baixo. Você está maluco? Não é essa não. Entenda. Eu vou repetir, porque talvez você não gravou. Se Deus achar que é necessário, para Deus ser a única coisa que você precisa, Ele pode se tornar a única coisa que você tem. Não é melhor tu entender antes? Não precisa não, Deus. Eu já entendi. O Senhor é tudo o que eu preciso. E eu vou ser mordomo das coisas que o Senhor me deu. Não, você está adorando as coisas, seus bezerros, seus Ismaéis, você está adorando as coisas e está esquecendo de mim. Vou tirar. Já pensou? Você sabe, olha como Deus é fantástico. Você sabe aonde Abraão ia sacrificar Isaac? No Moriá. Todo mundo sabe aqui o que tem no Moriá? Hoje. Onde é o Moriá? O Moriá foi onde Davi planejou construir o templo e Salomão construiu. O Moriá, a olho nu, você vê o Gólgota. No lugar onde Abraão ia sacrificar o filho dele e Deus não permitiu, Deus sacrificou dele. Ali do lado, no mesmo monte Moriá, que hoje tem as mesquitas lá, o Domo da Rocha, o Aqsa, no mesmo monte Moriá que existe até hoje, o Muro das Lamentações, você já viu na internet, na televisão, alguma coisa você viu, é o mesmo monte Moriá, que de lá se olhava e via aquelas 3 cruzes naquela sexta-feira de Páscoa. Deus não deixou Abraão sacrificar o filho dele, para poder sacrificar o dele, por causa de mim. Não é possível que você não se constrange com isso. Quem aqui é? Levanta a mão. Mãe, eu acho que mãe vai doer mais na mãe. Tu daria seu filho por causa de uma pessoa que você nem conhece direito? E que não, nesse exemplo aqui, você conhece.
e sabe que ela vai negar você na tua cara, você daria seu filho? Você não daria seu filho por alguém que você ama? Você daria por alguém que não ama você de volta? Daria? Então, Deus deu. Deus deu. E sabe eu, crente, o que eu faço às vezes? Eu nem pedi. Eu já ouvi crente falar isso. Ficou famoso uns tempo atrás aí, né? Tá gravando, né? Não vou falar não. Mas falou assim, mas eu não pedi para ninguém morrer no meu lugar. Ouviu também, né? Poxa vida, cara, como assim? Exato, sem você pedir. Vou melhorar, sem você merecer. Ele deu o filho dele, unigênito, segundo o versículo mais conhecido da Bíblia. Unigênito, o único gerado por ele. É isso que significa unigênito. João 3,16, que a gente decora, e tem um monte de coisa linda para aprender lá e a gente não aprende. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, o único que ele gerou, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas ganhasse a vida eterna. Você conhece o versículo, não conhece? Esse filho unigênito, o único que tinha direito à herança, por si próprio, lá em Gálatas, se torna primogênito de muitos irmãos. Você tem dificuldade de dar oferta no culto. O filho unigênito, que tinha direito sozinho a toda a herança do rei do universo, decidiu repartir comigo. E eu não dou oferta. Você consegue entender que algumas semanas atrás tinha gente com medo do 3 e Atlas passando? E Deus já conhecia essa pedra pelo nome, porque era tudo dele. E aí o único que tinha direito de herdar tudo, não, eu quero dar para Maria uma parte, vou dar para o José uma outra parte, vou dar para o João, para o Pedro, para o Paulo, para o Henrique, para o Gabriel, eu vou dar um pouco do meu para eles. Por quê? Porque eu amo eles, mas eles não te amam de volta, filho. Eu amo eles, eu não me importo muito não. Eu vou contar para eles. Aqueles que entenderem e decidir, que bom. E aqueles que não entenderem, enquanto eles estiverem respirando, eu vou continuar contando para eles. Vai que um dia eles decidem vir. Foi nessa aí que entrou uma prostituta na genealogia dele. Foi nessa aí que entrou uma incestuosa que se disfarçou de prostituta para deitar com o sogro. Entrou na genealogia dele. Só gente boa. Só gente boa. Um rei que roubou a mulher do amigo entrou na genealogia dele. A mulher do amigo que traiu o amigo, o rei, entrou na genealogia dele. Um homem que recebeu sabedoria e se vendeu para a sabedoria que ele recebeu, entrou na genealogia dele. E nós, sabendo de tudo isso, vamos ficar de fora? Não vamos não, não é possível. Não é sobre fé, é sobre inteligência. E eu quero crer que você é muito inteligente. E você não vai escolher ficar de fora de uma dessa, não é possível. Vai rolar uma festa e tá chegando. Olha eu olhando meu relógio que eu nem tenho. Tá chegando, a ampulheta de Deus está com pouca areia. A festa tá chegando. Só que essa festa só dá para entrar com um adulto acompanhando. Criança não entra nessa festa. Para entrar nessa festa que está sendo preparada aí, é só com um adulto acompanhando. Só que nessa história, todos nós somos crianças e só tem um adulto. Se não pegar na mão dele, não vai entrar na festa. E sabe qual é o maior barato disso?
Ele está fazendo mais esforço para dar a mão do que nós. Está fácil para nós. Ele está lá, pendurado lá e fazendo o maior esforço. Já viu aquele desenho da Capela Sistina, né? Deus pendurado na nuvem, segurando num raio, fazendo assim o Adão. É nós. Jesus fazendo o maior esforço. Sabe o que Ele pediu para você e para mim? Sabe o que Ele pediu para você e para mim? Creia. Ah, eu não preciso dar nada. Não. Creia. Não, mas depois que você crê, é outro papo. Você vai sentar, vai ser discipulado, vai se tornar, vai começar a andar e ser parecido com Ele. Aí você vai entender um monte de outras coisas. Mas para vir, creia. Só isso. Ter orações atendidas ou viver a vontade de Deus. No final do dia, essa escolha é sempre nossa. Sempre. Não duvide, Deus queria colocar os 2 milhões de egípcios que saíram, herdeiros de Jacó, que saíram do Egito. Ele queria colocar os 2 milhões dentro de Canaã. Mas eles não quiseram. E você? E eu? Agora é com nós. Agora é com nós. O medo que eu tenho é que se fosse casais que estão sentados, inclusive eu e a minha digníssima, eu nem sei se era uma maçã, mas para ficar legal na história, aquela maçã teria sido comida bem mais rápido. Meu Deus do céu, como a gente é cabeçudo. Está tudo na nossa cara e a gente não consegue discernir e ver o que Deus está fazendo no meio do povo dele. Eu queria te dizer que a sua Bíblia, através do apóstolo Pedro, vai dizer assim: o juízo vai começar pela casa de Deus. Só dá para separar joio e trigo onde tem plantação de trigo. Daquele portão para fora, só tem joio mesmo. Então, para separar joio e trigo é aqui. Queria te contar, o único que tem condições de transformar uma plantação de joio em plantação de trigo, está aqui nessa noite. Eu nunca entendi isso. Que bom que você está aqui. Fulano tinha que estar aqui, mas quem está aqui é você. Nós precisamos decidir o quanto antes que tipo de contato nós queremos ter com Deus. Relação ou relacionamento. E eu vou encerrar aqui. Tem pessoas que querem ter relação com Deus. O que é relação? Querem usar a pessoa alvo da relação para ter prazeres, vantagens, às vezes escusos, ou às vezes com aparência de sinceridade, mas ele só quer ter relação. Você tem a opção. Tem um monte de gente que vem atrás de Deus para ter relação com Deus. Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Senhor, faça. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Alguns vão se aproximar de Deus querendo ter relacionamento com Ele, que é diferente de relação. Relacionamento, eu também vou ter direito aos prazeres, mas no relacionamento, a pessoa alvo do relacionamento recebe e também dá. A pessoa alvo do relacionamento tem benefícios, mas também tem responsabilidades. A pessoa alvo do relacionamento tem amor nos momentos bons e paciência, perseverança, domínio próprio nos momentos não tão bons. O que os cristãos de Mauá, da cidade de Emaús, vão decidir ter com Deus? Relação ou relacionamento? Senhor, atenda as minhas orações. Talvez você for na 25 de março comprar uma lâmpada árabe e ficar esfregando,
Quem sabe não aparece alguém só para ficar atendendo os seus pedidos. Deus não é um gênio da lâmpada. Ele é alguém que se importa tanto com você, que Ele vai sentar e falar: isso agora não é para você. Esse Deus você quer? Porque é esse que está aqui. É esse que está aqui. 3 vezes eu orei para que o Senhor tirasse esse espinho da carne de mim. Nem sei o que Paulo tinha. Era cegueira? Era espiritual? O que ele... Não sei. 3 vezes ele orou. E ele ouviu de Deus: Paulo, a minha graça te basta. Eu quero mesmo que tu continue orando. Por isso que eu não vou tirar. Porque quando você ora, o meu poder aumenta em você. Porque o meu poder se aperfeiçoa quando você entende que você é fraco. Relacionamento. Suas orações ou a vontade dele. A gente precisa decidir. E no final do dia, o meu contato com Deus tem uma porta e ela só tem maçaneta do lado de dentro. Deus, Ele está fazendo o maior esforço para te contar: eu amo você, tá? Mas Ele só vai fazer isso aqui, ó, no máximo. Quem tem que abrir a porta Deus não vai chegar igual o Bop numa operação no alemão. Plá, cadê o baiano? Ele não vai fazer isso, gente. Deus vai no máximo falar assim, ó: e se você deixar ele entrar, mesa posta, café, pão. Ah, eu gosto de suco, vai ter suco. Ah, eu gosto de pão doce. Não, eu não posso, sou diabético, tem que ser salgado. Vai ter tudo. Para isso você precisa deixar ele entrar. Se permita, querido, se permita. Para de viver um cristianismo de evento. Você tem que ser crente amanhã. É amanhã que você vai mostrar que isso aqui fez diferença. Aqui a gente é bonito, arrumado. A gente fez a barba, o cabelo. Alguns fez o cabelo de um jeito, alguns nem cabelo tem, mas vieram mesmo assim. Você veio todo bonito, sem os seus defeitos, sem os seus problemas, com a sua máscara de domingo. Não é aqui. Aqui talvez é só para tu treinar. É amanhã que Deus vai precisar de alguém num lugar onde eu não posso ir, o pastor Levi não pode ir, mas tem povo de Deus lá e é você. Se amanhã você apresentar um Deus de relação, talvez a pessoa que precisa ter relacionamento não vai ser alcançada. Eu não sei o que deu na cabeça de Deus, mas Ele decidiu contar comigo e com você. Ele decidiu contar comigo e com você. Os anjos pediram a tarefa: deixa a gente ir. Não, Gabriel, fica aí. Por quê, pai? Eu quero ir. Eu tenho asa e tudo, vou mais rápido. Quem vai é eles. Eles que vão. Eles que vão. Por quê? Porque eu tenho esperança que eles entendam da onde eles saíram, para onde eles foram, e aí é mais fácil para eles contar. Hoje é um bom dia para você ir sem emoção. Sem emoção. É bom sentir um arrepio numa nota. Na nota. Ó, que bonito. Aí dá nas. É bom, é lógico que é. O pastor fala um negócio assim, eita glória, e dá vontade de rodar. Olha lá, ó. É lógico que é bom. Só que com Deus o culto é sem emoção. É decisão. Decisão. Então, sem emoção, fica de pé. Sem emoção. Sem emoção.
consciente, racional. Se você precisa decidir andar com Deus, talvez de um jeito que você ainda nunca andou, vem aqui na frente, a gente vai orar com você. Pode vir, não se envergonha não. Se precisar eu desço, o pastor Levi ora, porque eu também preciso disso para mim. Vou fazer melhor, eu nem quero ver se você vai ver. Ora aqui, pastor. Aleluia. Jesus, nós estamos na sua presença, Senhor. Deus está diante de ti para cumprir a palavra que o Senhor usou para ministrar nessa noite. Senhor, e o apelo e o chamado foi feito para quem deseja viver não apenas as nossas orações, mas a sua vontade. Senhor, e o que eu peço nessa noite, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à santidade. Aqui quero ficar. Não vi que aquilo que os olhos não viram, que aquilo que os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado, Senhor, para ele. Senhor, que ele entenda através dessa palavra que o Senhor usou para ministrar, que os teus caminhos são maiores, que os teus planos são maiores, e que a palavra que um dia, Senhor, o Senhor liberou para o seu casamento, para a sua casa, Senhor, ela não voltará vazia. O Senhor é quem prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. O faça entender, Senhor, que a sua vontade é melhor do que o seu desejo, que a sua vontade é melhor do que, Senhor, o desejo da nossa. Leve-se, Senhor, aonde ele ainda não conhece, aonde talvez ele ainda não pediu em oração. É, Senhor, a sua vontade. Senhor, leve a sua voz aonde, Senhor, talvez ele ainda não conheceu, aonde ele talvez ainda não pediu. Mas, Senhor, é a sua vontade. Senhor, cumpra nele, Senhor, a sua vontade. E mesmo que ele ainda não tenha pedido, faça, Senhor, a sua vontade em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Senhor, seus filhos estão na sua presença, Pai, clamando, Senhor, por tudo que eles têm colocado diante de ti, Pai. Esse povo, essa igreja, esse lugar que o Senhor confiou a eles, Deus. Fortaleça o espírito, dê entendimento, dê estratégias, dê um povo que os ampare em oração, que os ajude na jornada de conduzir o rebanho do Senhor nesse lugar. Abençoe, Pai, suas mãos, seus pés. Fortaleça os teus filhos, Pai. É nítido que o Senhor tem um propósito nesse lugar e através da vida deles. Faça como o Senhor já determinou, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor já designou acontecer no céu se cumpra na terra, na vida deles aqui, Pai. Abençoe, Pai, seus filhos. Abençoe, Senhor, sua casa. Que o Senhor possa ser visto na vida deles. Que o Senhor seja glorificado através do testemunho deles. Que o Senhor
Senhor seja reconhecido, que as pessoas passem na porta desse lugar e vejam: aqui existe um povo diferente, aqui existe um povo que leva Deus a sério. Como está faltando isso na nossa nação, Senhor? Tem misericórdia de nós e usa os teus filhos nessa hora. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre eles, que o Senhor tenha misericórdia deles e que o Senhor lhes conceda a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Que eles entendam que as lutas que eles lutam com o Senhor serão lutadas também pelo Senhor, porque o Senhor tem propósito do crescimento do seu reino através da vida deles. Que o Senhor abençoe, Senhor, abençoe Levi, abençoe Giovana, a instrumentalidade deles em nome de Jesus. Amém e amém. E nada mais, e nada mais. Se você se convencer do que a palavra foi falada e quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente para nós orarmos por você. Se ajoelha aqui à frente em nome de Jesus.